E aí pessoal, mais um dia, mais um vídeo. Fazia um tempo que eu não gravava aqui pro canal, acho que desde o final de janeiro, e na semana passada eu tive uma ideia. Hoje são, esqueci de falar, hoje é 14 de fevereiro, sábado, e eu tive uma ideia na semana passada de entregar a palavra pra, sei lá, no hospital, dar comida. E hoje a gente tá indo em algum hospital, que eu não sei onde é ainda, acho que no Galileia. A gente vai entregar marmita, eu encomendei marmita e vamos mudar a palavra, né? Meus pais já fizeram isso uma vez e eu tive a ideia de fazer agora, né? Com eles vão comigo. E eu acho que vai ser legal, vai ser uma coisa boa. Vamos estar fazendo. Eu tô com medo, né? Não sei o que pode acontecer, porque lá vai ter todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. Mas eu espero que a palavra seja entregue. Se eles vão receber, é só o Espírito Santo que pode fazer, né? Mas eu estou aqui, estamos aqui para fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa é melhor do que fazer nada. Eu espero que Jesus guarde nossas vidas, nossos corações, nossas mentes de toda retaliação. E é isso. Fiquem com o vídeo, vai ser bem legal, bem especial. O céu está lindo hoje. E é isso. Obrigado. Tamo junto. Mais um vídeo do Diário de um Bacana. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro cantar e depois falar com as pessoas? A gente vai cantar e depois a gente vai falar com as pessoas? A gente vai se apresentar primeiro, como eu te falei. Tu te apresenta, diz teu nome, fala que tu tá com a tua família e qual é o propósito. Aham. Aí pede permissão pra gente cantar um louvor. Depois é uma palavra. Nossa. Aí depois entrega. Não é bom nem perguntar, né, quem quer marmita, né, porque todo mundo vai querer. A gente coloca a marmita lá, né, a água. Aí a bolacha a gente põe junto? Não, a bolacha a gente dá Pra quem não comeu a marmita. É. Ah, sim. Entendi. A água é mais barata lá, a água. Aonde? Lá era R$1,60 a água. E lá onde a gente foi A gente ia comprar era R$3 a água. 3, né? É, 3. Mas é a mesma quantidade? É 600 ml que eu comprei. É grande. É quase 1 litro. E lá era de quanto? Devia ser de 300 gramas, de 300 ml, eu acho. É metade do preço. É metade. E mais água, né? Mais água. O que é aí? Ele pode levar sobre ele suas doenças, suas dificuldades, suas ansiedades. E eu acredito, eu tenho fé que ele quer tomar sobre ele as ansiedades de cada um de vocês, os problemas, as dores de cada um de vocês. Porque ele é assim, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que se entregou uma cruz sem ter feito nada. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades, nossas dores, nossos pecados. Amém? Agradecer a oportunidade e a conversão de todos. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 3, versículo 16. A demonstração do amor desse Deus a qual nós servimos. A demonstração do amor desse Deus a qual transformou as nossas vidas. A demonstração desse Deus que, como já foi
falado, levou sobre ele as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53, que o castigo que hoje nos traz a paz, ele levou sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. A enfermidade não é do ser humano, a dor não é do ser humano, a ansiedade não é do ser humano. Isso é coisa da sociedade, do mundo. Porque o que Deus quer nos dar é um descanso, louvado seja Deus. Quando nós esperamos nele, nós acreditamos nele, porque ele vai levar sobre ele aqueles que estão cansados e sobrecarregados. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. A demonstração maior de Deus, do amor dele por cada um de nós, foi quando ele entregou seu filho na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que através do seu sangue, do seu sacrifício, ele nos redimiu, ele nos libertou. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, se conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Se verdadeiramente o Filho nos libertar, eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus caminhos. Que Deus abençoe a sua casa. Que hoje que você vê com essa dificuldade, com essa ansiedade, com esse problema no coração, o Senhor já tomou para ele e está pelejando por cada um de nós neste momento. Louvado seja Deus. Nós acreditamos que é um Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. A Bíblia diz que crê somente. Quem crê aí que Deus vai fazer um milagre hoje, na minha casa, na minha vida, na minha família. Amém. Aquele que eu estou aqui intercedendo, que essas pessoas que estão enfermas, nós vamos orar e Deus ele vai fazer um milagre. Muito Amém. obrigado. Que Deus abençoe a todos. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, exaltamos o teu santo nome. Toda honra, toda glória vai pertencer a ti, porque tu és digno, Senhor, de louvor e adoração. Pai, te agradecemos nesse momento por essa oportunidade. Agradecemos as pessoas, Senhor, que permitiram nós falarmos do teu amor, Senhor, da tua palavra, daquilo que o Senhor veio fazer com o propósito, Pai, aqui na terra, Pai, para redimir e nos livrar de todo mal. Abençoa cada um que aqui está. A tua palavra diz que o Senhor som dos corações, eu te peço nessa manhã, nessa tarde, visita o coração de cada um que aqui está, Senhor, viver a ansiedade, o anseio, a dificuldade, tudo aquilo que nós temos, Senhor, que tem tirado a nossa paz. E eu te peço, Pai, realiza o milagre, Senhor. Visita cada leito, Pai, desse hospital. Glória a Deus. Senhor, cada pessoa que está ali, Senhor, acamada. Pai, e através da fé de cada um, Senhor, eles venham ser restaurados e curados em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Pai, Jesus. Filho do Espírito Amém. Santo. Glória a Deus. abençoe a todos. Amém. Obrigado. É um vídeo. Bom, a gente acabou de voltar pro hospital. Eu não sei nem qual é o nome do hospital. Qual é o nome do hospital, mano? Já estava, era o... Então, pronto-socorro, né? Mas é o que ele é? É um... Lá na Cascavel. Eu acho que é Cascavel, alguma coisa de Cascavel. Não sei. Não sei, é lá na Cascavel. Se eu lembrar, eu digo pra vocês. Mas foi muito legal. Primeiro a gente foi lá no Galileia, mas o movimento tava bem tranquilo, bem calmo. Ainda bem, né? Ainda bem que não tinha muita gente lá. O movimento tava bem tranquilo, né? Graças a Deus, lá no Galileia. E a gente resolveu ir pro hospital. A gente foi pra outro hospital. Era lá no... Nesse lá que a gente não sabe o nome. A gente chegou lá, botou as marmitas pra dentro. Aí meu pai foi deixar o carro lá fora. Aí meu pai perguntou se a gente podia entrar, né? Porque aparentemente tem que pedir permissão, né? Pra pegar a palavra.
se não tiver a credencial. O papai me disse que existe uma credencial para missionário, né? Para pregar em lugares públicos, tipo hospital, presídio. E como a gente não tem, né? Não sabia nem que tinha isso. Pra mim era só chegar e pregar, né? Mas até isso tem burocracia e tal. Mas, enfim, a gente pediu permissão e a gente entrou lá no hospital. E, poxa, foi uma benção. Eu tava nervoso. A mamãe disse que deu pra ouvir lá de trás, né? Tinha muita gente lá dentro. E eu preguei, eu falei sobre Salmos 94 e eu falei também sobre Mateus 11, 28, que por coincidência foi a primeira palavra que eu entreguei quando eu comecei a pregar lá no meu trabalho, o pessoal do meu trabalho, foi a primeira palavra que eu preguei. E também foi a primeira palavra que eu preguei pra pessoas assim que eu não conheço, né? Foi uma benção. Eu chorei bastante no carro quando a gente terminou. A mamãe cantou o louvor. E meu pai finalizou, né, com uma palavra e com uma oração. Foi uma benção. Foi muito legal. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. E eu também não quero deixar de fazer isso. E espero que... e quando a gente foi entregar as marmita e bolacha, a gente se tocou. Eu me toquei que eu não levei colher. Falei, caramba, como é que o pessoal vai comer sem colher? Mas pelo menos a gente entregou, né? Não foi de propósito que a gente esqueceu. E a gente entregou a marmita, a água e mais bolachas de clube social. Foi legal. E é isso. Obrigado. E aí, pessoal? Vejam o look, né, garotas, rapazes. O look que foi pra igreja hoje. Deixa eu baixar um pouco aqui. Vejam só. Quando eu visto essa roupa, eu sempre digo que eu tô igual o Billy Bruto, só que crente, né? Quando eu ponho assim. Mas ele não fica em pé. Assim. Enfim. Hoje eu fui pra igreja. E foi bem legal. Vejam, tirei um tempo, né, pra... Eu li bastante. Tipo, eu li o papo de... Deixa eu só ajeitar aqui. Eu leio basicamente eu leio 4 capítulos por dia, né, da Bíblia. E hoje, como eu fui evangelizar, não li, né? Eu só li os capítulos que eu tinha que ler hoje. Eu li somente os que eu ia evangelizar. E faltou ler os que eu tava pendente. E hoje eu li. E eu li os que eu tava pendente e li mais. Eu li 8 capítulos hoje. E um pouco mais. Eu fui lá pro final da Bíblia e comecei a ler um monte de livros da Bíblia. Várias passagens. E inclusive eu li a passagem de hoje, né, que eu guardei pra hoje. Como vocês perceberam, o tema de hoje é chamado. E esse tema tem circulado na minha mente faz muito tempo. Numa célula que tivemos. Essa camisa dá muito calor. Enfim, esse tema tem circulado na minha cabeça faz muito tempo. Bom, né, é um chamado, né? Fomos escolhidos e não por mérito nosso, não por que merecemos, ou porque somos bons, ou porque falamos bem, ou porque cantamos bem, ou porque nos expressamos bem. Fomos escolhidos do jeito que nós somos, do jeito que eu sou. Eu fui escolhido para fazer a vontade de Deus, para levar a palavra, porque assim as pessoas veem que uma pessoa tão simples quanto eu faz coisas tão grandiosas através de Cristo Jesus, que elas vêm para Cristo, elas se rendem. Algumas, né? Mas elas conseguem ver que Cristo realmente é por mim,
aquela pessoa que você não dá nada por ela, mas ela faz coisas grandiosas através de Cristo Jesus. E é isso que é o chamado. E a palavra de hoje está lá em 2 Pedro, do capítulo 1. Do capítulo 1. Cheguei. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Que diz assim: a certeza de nossa vocação e eleição. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornasse participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aqui nessa palavra fala sobre a certeza da nossa vocação, da nossa eleição, né? Através do sangue, né? Derramado por Jesus naquela cruz, através do seu sacrifício. Ele, através da sua grande graça, ele nos deu a chance da salvação, porque não merecemos ser salvos. Eu não mereço ser salvo, porque devido aos meus pecados, minhas iniquidades, eu seria condenado à morte eterna, e eu não mereço nada de bom. Mas graças ao amor de Deus, pela humanidade, por ser tão, assim, da criação de Deus, o ser humano, ele o ser humano é uma criação complicada, para não dizer outra coisa, né? É uma criatura que se volta contra Deus. É a única criatura de toda a criação de Deus que se volta contra ele. Vocês conseguem perceber o quão bizarro é isso? Nós nos voltamos contra ele com nossos pecados, com nossas falhas, com nosso orgulho, com nosso ego. A maioria dos dias a gente faz isso. Nós trocamos Jesus por pouca coisa. Nós julgamos Judas por ter traído Jesus por 30 moedas, mas nós trocamos Jesus por muito menos do que isso. Não é por ouro, não é por prata, mas é pelos prazeres que nós nos rendemos, que nós nos... Como é que eu posso dizer? Nós nos rendemos a saciar o desejo da nossa carne, a saciar o que a gente está pensando, a nossa malícia, a nossa perversidade, os pensamentos que não vêm de Deus, né? É um desejo que não são de Deus. Tudo que não é de Deus não é bom. E mesmo eu sendo assim, nós... Como é que eu posso dizer? Não sei conjugar o português direito. Sorry, man. I speak so português. Mesmo o ser humano sendo tão falho e pecador, Jesus te escolheu, Jesus me escolheu para fazer a boa obra. E o que são as boas obras de Deus? As boas obras de Jesus Cristo é a fraternidade, é a piedade, é a caridade,
é o amor. Um amor sincero, verdadeiro, sem esperar nada em troca. Porque o amor de Deus foi assim. Ele te amou, mas ele não esperava que você ia falar, caramba, Jesus morreu por mim, então eu vou entregar minha vida para ele. Ele sabia que você ia ter a resistência, você não ia ceder. Ele sabia que eu não ia ceder tão facilmente assim pelo seu amor. Mas mesmo assim ele se entregou, porque foi o quê? Um amor puro. O amor de Deus. E ele se entregou por nós para fazer a boa obra. E quando nós não damos ouvidos a esse chamado, bom, isso é o maior erro das nossas vidas. Um grande erro é a gente não querer, não é nem não querer escutar, porque quando a gente sente o chamado é porque a gente está ouvindo. Mas fingir que não estamos ouvindo é a pior coisa que podemos fazer com nossas vidas. Amém? E se você tem alguma vocação, seja com as suas palavras, seja com o seu louvor, seja com sua forma de falar de Jesus, faça isso. Na sua pequenez, no seu íntimo, peça a Deus, Pai, me capacita, porque eu não sou capaz, eu não sou, como é que eu posso dizer? Eu não sou apto para fazer coisas grandes, mas através de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, eu posso todas as coisas. Bem? Que nós viemos defender esse chamado, que é fazer a obra de Cristo, a obra para o reino dos céus, e não espere recompensa desse mundo, não esperem aplausos, não esperem nada desse mundo, porque a recompensa vem dos céus e nós sabemos que é a maior recompensa que nós podemos receber. Antes de acabar o vídeo, eu queria contar a experiência de hoje. Eu já, como eu disse, eu fiquei a semana toda pensando nisso. E eu pequei muito essa semana, sabe? Com palavras, com pensamentos e com atitudes. E eu tenho certeza que Deus não se agradou disso. Mesmo apresentando jejum por isso, por essa causa, eu acabei pecando. E eu fiquei com medo de não dar certo hoje. De não ser de Deus, ser só uma vontade do meu peito, do meu coração. Vaidade, sabe? Fiquei com medo disso ser só vaidade. E foi muito lindo o que eu vivi hoje. Eu comprei a marmita, encomendei as marmitas, fiquei com medo de não dar pra todo mundo. E sei lá, as pessoas não me receberem bem, porque um hospital, a pessoa não tá no hospital porque ela quer. Eu fiquei com medo de rejeitarem a palavra de Deus. Mas eu disse, Pai, se for pra alguma coisa ser envergonhada, que seja eu. Que eu seja envergonhado, mas que o Teu nome não seja envergonhado. Porque eu não mereço, eu não tenho dignidade, eu não... Mas Tu, Senhor, Tu é o Deus da minha vida, Tu é o Deus da minha casa, da minha família. O Deus que eu tenho falado com meus amigos. O Deus que eu tenho pregado por aqui. Então, Pai, faça a tua vontade. Faça o teu querer. E hoje foi incrível, foi a primeira vez que eu evangelizei por conta própria. Eu participei muitas vezes quando eu participava de evangelismo, quando eu era criança, eu não gostava de ir. Eu ia só porque meus pais iam e eu ia lá, né? Mas eu não gostava de ir. Tanto é que até parou de ter evangelismo. Raramente tem evangelismo. E dessa vez foi por conta própria. E foi muito bom, foi maravilhoso. Apesar da cena que a gente se deparou naquele lugar, as pessoas receberam de bom grado a palavra de Deus. E eu espero que a gente possa visitar mais vezes, mas não vai ser um ponto fixo, sabe?
Mas eu espero visitar mais vezes e eu espero não ver as mesmas pessoas naquele lugar. Eu espero que as pessoas sejam curadas através da palavra de Deus hoje que foi entregue. E que toda vez que a gente for naquele lugar sejam pessoas novas e que aquele lugar continue ficando cada vez mais vazio e as pessoas sejam curadas, sabe? Porque Deus esteve ali. Então, onde habita o bem, não haverá o mal. Amém. E foi muito incrível as pessoas olhando pra gente. Quando a minha mãe puxou o louvor, algumas pessoas cantaram junto com a gente. Foi muito legal. Apesar de eu estar muito nervoso, foi incrível. E meu pai fechou com chave de ouro, né, com a palavra. Eu não falei só aquilo que apareceu no vídeo, né, porque minha mãe não gravou, mas eu falei mais. Mas meu pai, ele fechou com chave de ouro. Meu pai é um homem muito usado por Deus. E eu espero ser tão usado quanto ele, né? É isso. Jesus te ama e eu também. E isso foi mais um vídeo diário de bacana.